Bom dia a todos, hoje é 31 de julho de 2026, espero que estejam bem onde estiverem. Há uma notícia de última hora agora sobre potencialmente 300 a 400 manpads a caminho do Irã através de uma empresa de fachada chinesa. Não oficialmente pelo governo, mas uma empresa de fachada chinesa de Hong Kong parece estar tentando enviar esses manpads para o Irã neste momento. Vamos falar sobre a missão para possivelmente interceptar isso, como esses equipamentos podem ser usados e qual é a estratégia do Irã daqui para frente. Essas imagens aqui mostram um Super Hornet americano fazendo um ataque rasante no sul do Irã. Você vê a explosão acontecendo atrás dele. Será que era uma isca rebocada? Será que era um míssil Manpads disparado por um homem mau? Bem, não está claro, mas sabemos que havia um homem, um tubo e uma plataforma. Um homem com um Manpad atirando no F-18. Tempo de voo, provavelmente entre 4 e 8 segundos. Aconteceu tão rápido. É por isso que, quando você faz ataques de baixa altitude, precisa usar todos os recursos à sua disposição. Tem que usar chaff, flare, iscas rebocadas, seja o que for necessário. E, felizmente, aquele piloto do F-18 escapou por um triz. Acho que é assim que o pessoal fala hoje em dia. Mas a Guarda Revolucionária Islâmica tem divulgado comunicados imediatamente após a última rodada de ataques. Houve cerca de 2 semanas de ataques e a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que, enquanto autoridades americanas reivindicarem a hidrovia, continuarão atacando e tentando controlá-la. E por trás de todo esse barulho, um contrato passando por uma empresa de fachada em Hong Kong. Então qual é a estratégia daqui? Bem, estrategicamente, o Irã sabe que não pode enfrentar os Estados Unidos e especialmente o F-16 Wild Weasel, que está destruindo completamente seus sistemas maiores de mísseis superfície-ar. Lá, ou os Bavar 373 mísseis diferentes que são maiores, mais fáceis de detectar. Então, o que o Irã faz? É aquilo que já falamos antes, eles partem para táticas por procuração. Esse é o foco deles. Eles acham que podem proteger seus 100 a 200 mil soldados da Guarda Revolucionária Iraniana e controlar o Estreito de Hormuz. Encher de manpads para tentar atingir os caças que sobrevoam, causando dor suficiente para que os Estados Unidos saiam. Vocês estão vendo o que o Irã está fazendo aqui? Eles estão apostando tudo no que chamaram de sua nova arma nuclear, que é o Estreito de Hormuz. Aqui estão os manpads em questão, porém, eles são de fabricação chinesa QW-12 e FN-16. De 60 a 70 milhões de dólares por esses 400. E dizem que o primeiro carregamento deve acontecer em poucas semanas e passaria pelo Paquistão. Vi alguns desses relatos na Reuters e outros veículos, mas essa é a questão que estamos tratando. Os mísseis QW-12 e FN-16, o que esses mísseis fazem e o que eles não conseguem fazer? E como um F-35A, que segundo relatos foi atingido pela Guarda Revolucionária Islâmica, conseguiu sobreviver a isso? E o que os F-35 fazem para sobreviver nesse ambiente? Vamos falar sobre o sistema de abertura distribuída AAQ-37 deles, o conjunto de guerra eletrônica ASQ-200 e 39 e o a isca rebocada AL-70. E também você tem que dar crédito ao motor F-135 da Pratt & Whitney, porque depois que aquele F-35 supostamente levou aquele impacto da Guarda Revolucionária Islâmica, ele simplesmente continuou e levou o piloto de volta para casa. Quero dizer, é simplesmente impressionante como esse motor funcionou bem. E isso foi no dia 19 de março. Vamos relembrar isso em si e vamos relembrar como essa rede foi ativada e como ele pode ser desligado. E depois fique para a sessão de resumo global, porque, na verdade, supostamente o Irã atingiu um alvo americano esta semana em Minnesota sem disparar um único míssil. Vamos abordar isso na sessão de resumo global por volta de 3/4 do vídeo. O Irã afirma que precisa de radares avançados para localizar um F-35, mas não obteve nenhum. Basicamente, eles arranjaram 400 caras com binóculos e agora querem dar mísseis portáteis a elas. Então, no dia 29 de julho, a Reuters informou que o Irã está a poucas semanas da primeira remessa sob um contrato de 300 a 400 sistemas chineses portáteis de defesa aérea, avaliados entre 60 e 70 milhões de dólares. O contrato não foi assinado com a exportadora estatal de armas da China, porque sabemos que Xi Jinping prometeu ao presidente Trump que eles não forneceriam armas ao Irã. Então isso não passou pelo governo, está passando por atores ilícitos. Reflita sobre essa frota fantasma criada pelo Irã no mundo. Algumas facções na China fizeram o mesmo. Parece que foi assinado com a Zhongjing Bosheng International Investment, uma empresa de Hong Kong que está entre Teherã e o fornecedor real. A rota de entrega passa por via aérea pelo Paquistão, e Teherã vem analisando corredores terrestres para transportar suprimentos chineses com mais discrição.
Isso é basicamente uma arquitetura de contrabando e o IRGC. Eles são os reis do contrabando. Ninguém cria um intermediário em Hong Kong e um corredor terrestre alternativo para um acordo que está disposto a defender publicamente. O Ministério das Relações Exteriores de Pequim classificou a reportagem como infundada. O setor de relações públicas das Forças Armadas do Paquistão disse que a alegação de trânsito foi inventada e é falsa. A resposta americana veio do Salão Oval no dia 29. Trump disse: seria surpreendente, ele está certo, mas nada realmente o abala agora. Ele sabe que a Guarda Revolucionária Islâmica fará de tudo para provocar globalmente e ampliar o conflito. Por isso, provavelmente vimos ataques massivos nas últimas 2 semanas, destruindo totalmente escavadeiras, barcos, quartéis generais da Guarda Revolucionária Islâmica e casas seguras. Acho que o presidente Trump pensa: vamos lidar com isso se acontecer. Tenho certeza que há um plano para cortar essa cadeia de suprimentos. Falaremos sobre isso em breve. Sabemos que o líder chinês afirmou a Trump que não forneceriam armas ao Irã em nenhuma circunstância. Esse compromisso deve incluir as empresas chinesas. Mas, claro, se for empresa de fachada ou rede clandestina ligada à máfia chinesa, será difícil para o Estado impedir isso. Mas isso nos leva à aeronave que toda essa compra foi planejada para derrubar. O objetivo deles é derrubar essa única aeronave. Se conseguirem derrubar essa aeronave, acreditam que podem derrubar as outras também. No dia 19 de março de 2026, um F-35, a Lightning II da Força Aérea, voava em missão de combate sobre o Irã quando foi atingido por fogo vindo do solo. O piloto teria sido atingido por estilhaços, mas conseguiu tirar o caça de quinta geração danificado do espaço aéreo hostil e pousá-lo em segurança numa pista. E então a citação foi: a aeronave pousou em segurança e o piloto está em condição estável. Isso foi dito pelo capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos ao War Zone. Essa é a primeira vez na história que um caça furtivo foi atingido por fogo inimigo, mas parece ser um sistema de direcionamento eletroóptico que pode ser exatamente a assinatura de um MANPADS. Imagine um operador de MANPADS subindo ao topo de uma montanha de 2.100 metros de altura. Agora eles acabaram de ganhar 2.100 metros de altitude em relação àquela aeronave. Mas o motor F-135, que é o motor Pratt e Whitney do F-35, leva o piloto de volta para casa. A arma específica aqui nunca foi confirmada, mas há relatos de mísseis lançados do ombro, e muito provavelmente por causa da altitude e da total ausência de alerta de radar. Se você não recebe esse alerta de radar, aí o jogo é completamente diferente. Então o F-35 está se adaptando agora e está fazendo coisas que provavelmente as pessoas não esperavam que ele fizesse. Essa é a beleza da sua arquitetura. Foi projetado para lidar com novas ameaças conforme evoluem. O requisito do Joint Strike Fighter foi criado para penetrar redes integradas de defesa aérea com arquitetura de radar russa e chinesa. Essa é exatamente a família de sistemas que o Irã passou 20 anos comprando. Toda decisão de sobrevivência no F-35 remonta ao combate contra equipamentos fabricados na Rússia e na China. Comece pelo AAQ-37. Esse é o sistema de abertura distribuída. Ele vem com 6 câmeras infravermelhas de alta resolução. Desculpa, iPhone. Suas 3 camerazinhas bonitinhas na parte de trás. Isso é fofo. Eu lembro do meu primeiro iPhone. Essas 6 câmeras infravermelhas de alta resolução ao redor da fuselagem oferecem cobertura esférica total, sem pontos cegos, necessidade de mirar ou intervenção do piloto. Ele detecta o lançamento, rastreia o míssil, calcula o ponto de origem e aciona contramedidas automaticamente. Já rastreou mísseis balísticos a centenas de milhas, é até onde ele consegue enxergar. E ele projeta a imagem no capacete do piloto. Assim, o piloto olha para baixo através do piso do próprio jato e pode basicamente observar a ameaça se aproximando. É simplesmente incrível. E você adiciona o ANSC 239 da BAE Systems. Isso oferece 360 graus de alerta de radar, geolocalização de emissores e autoproteção. Sempre ativo, projetado para um ambiente de sinais tão denso que sufocaria a maioria dos sistemas apenas pela largura de banda. E então o isca rebocada ALE-70 pode estar sendo puxado atrás desses diferentes jatos. Isso é algo que pode distrair aquele míssil lançado do ombro. Mas agora, a parte honesta aqui é que o verdadeiro motivo pelo qual o míssil lançado do ombro é a escolha do Irã é porque eles estão tentando usar algo sem radar, sem um link de dados, e eles não querem emitir um alerta sonoro para os caças. O AESC 239 é uma peça magnífica de engenharia, mas talvez não consiga detectar aquele buscador eletroóptico, e é isso que o Irã quer fazer. Eles querem usar algo que não dispare um alerta de radar.
Então, assim como o F-35 faz, provavelmente ele vai se adaptar, e serão criadas adaptações nos sensores para dar a ele a capacidade de detectar isso. Então, mesmo que o Irã esteja se esforçando muito para colocar esses manpads em operação, grande parte disso é motivada pela ideia de que se eles tiverem esses manpads, poderiam ameaçar os caças dos Estados Unidos para que não ajudem a impor o bloqueio naval ou realizem missões de combate sobre seu território. Mas, como vimos, o F-35, um caça plug and play, com todos esses sensores, provavelmente em um futuro muito próximo, será ele quem vai caçar esses manpads. Agora vamos falar sobre as forças adversárias e o que essas armas realmente fazem. Elas são muito parecidas com o Igla-1, um manpad russo. Eles conseguem atingir alvos a uns 2 quilômetros e usam táticas de surpresa como principal objetivo. Eles querem ligar no último segundo, disparar no último segundo de um local escondido, e o grande foco deles seriam helicópteros, aeronaves lentas. Esse seria o principal objetivo deles. Eles querem um míssil portátil capaz de atingir ambos, equipado com ogiva de fragmentação de alto explosivo e espoleta de impacto e proximidade a laser. E então, estimativas públicas situam isso em algum lugar entre Mach 1 e Mach 2. Mach 1 é a velocidade do som. Então, o Irã obviamente sabe que suas defesas aéreas integradas foram completamente destruídas. A marinha deles foi destruída. Seus enormes mísseis superfície e ar foram destruídos. Então agora eles só podem recorrer a táticas por procuração. Isso é tudo o que lhes resta. Armas leves, manpads portáteis, esse é o principal objetivo deles. Tentar causar danos. Tentar manter o conflito pelo maior tempo possível. Atacando navios no Estreito de Hormuz com drones e mísseis lançados do ombro. É como se o Irã tivesse criado um esquema de marketing multinível que gira em torno de como se tornar uma boa força por procuração. Eles dizem, isso mesmo, haja agora. E tudo o que você precisa fazer é investir $10.000 do seu próprio dinheiro em Bitcoin. E nós vamos abrir o Estreito de Hormuz. Nós prometemos. Resumo global. Logo de início, o presidente Trump postou isso no Truth Social. Ele afirmou que hoje o Conselho da Paz firmou um acordo histórico para desarmar completamente o Hamas e outros grupos armados em Gaza. Este é um passo monumental em direção à paz e segurança duradouras. Então ele detalha o plano. Uau, é impressionante ver isso acontecer. Parabéns a todos que intermediaram e à administração por negociar o acordo. Parece que haverá o desarmamento do Hamas, o que é enorme. Eles são uma rede terrorista apoiada pelo Irã. Então, isso é realmente impressionante. E então, a história que você provavelmente estava esperando é que, em Minnesota, uma equipe de obras públicas teve que ir até uma estação de bombeamento e bombear água manualmente porque alguém do outro lado do planeta mudou as senhas do sistema de água. Mais de 30 sistemas de água comunitários em Minnesota foram afetados domingo e segunda-feira. Os invasores acessaram controladores lógicos programáveis via internet e mudaram configurações para impedir o acesso dos operadores. Concessionárias operaram manualmente, mas o serviço seguiu sem interrupção. Autoridades americanas e estaduais disseram à CBS News que investigam se hackers iranianos foram responsáveis, mas alertam que é preliminar e que outros agentes podem fingir ser do Irã para intensificar o conflito. Isso está em andamento. Sabemos que a Ucrânia atacou carregamentos de armas que o Irã enviava à Rússia para obter dinheiro, e o Irã retaliou. Eles citaram o porto egípcio de Damietta como porta de entrada para exportações de gás à Europa. 2 dias depois, um drone atingiu o Inner Intershows Winter, unidade americana de armazenamento flutuante e regasificação, no lado estibordo. O fogo atingiu o navio Gaslog Salam ao lado. As 2 tripulações evacuaram sem feridos, e o Egito confirmou que um drone causou o incidente. Quem estaria por trás desse drone? O Irã estaria revidando com suas táticas de guerra por procuração, como de costume? Não surpreende que o Irã lance esse possível ataque de drone ao navio americano para enviar um recado. O Irã está furioso agora. Eles pensam, nosso exército proxy, o Hamas, está sendo desarmado. Precisamos agir. O Ayatollah de papelão quer um exército proxy e está irritado por estarem tirando isso dele. Então é isso, lançam drones no navio no Egito. Agora vocês estão na análise estratégica de xadrez em 4 dimensões. Aqui está aí a conexão que ninguém faz. 400 mísseis lançados do ombro. O Irã deixou de disputar o céu e passou a disputar tudo abaixo dele, seguindo sua lógica de guerra por procuração. Então siga a lógica. Por 5 meses, o Irã lutou por altitude com uma bateria S-300 radares fixos, e a supressão americana e israelense desmontou essa arquitetura em sequência porque um radar precisa emitir sinais e um local fixo precisa ficar parado. Então o Irã desistiu dessa luta.
Agora eles estão adquirindo algo oposto a um sistema integrado de defesa aérea. É passivo, disperso, descartável e sem alvo fixo como antes. Você até poderia mirar nessas coisas, mas estão tentando dispersá-las pelo país. O mesmo vale para Minnesota. Sem míssil, sem assinatura de lançamento, nada para interceptar. E então, em Damietta, no Egito, um drone contra um alvo desarmado em um cais comercial. O Irã não está tentando derrotar o poder americano. O Irã está tentando tornar caro o uso do poder americano e quer que seja difícil de direcionar. Mas quando penso nisso, no que o Irã está fazendo com esses mampads, é aí que começo a ligar os pontos para qualquer tipo de insurgência, certo? Porque o Irã está criando sua própria insurgência, só que é com eles mesmos. A Guarda Revolucionária Iraniana está fomentando uma insurgência difícil de eliminar por potências estrangeiras. Se observar a tática deles com os mampads, espalhando-os em várias áreas, querem que os militares dos Estados Unidos pensem: será que há um mampad lá embaixo? Talvez a gente não devesse fazer isso ou aquilo, o que não vai acontecer. Haverá táticas para lidar. Mas essa é o mesmo tipo de estratégia sobre a qual eu falei ao entregar mais de 100 mil armas para o povo livre do Irã. Pistolas que poderiam ser dispersas. Assim, a Guarda Revolucionária Islâmica não sabe onde elas estão. Isso os faz pensar antes de assediar cidadãos, capturá-los à noite e executá-los, pois sabem que alguns da Guarda Revolucionária vão acabar mortos. É o mesmo conceito que o Irã tenta usar contra nós, por isso sugiro usarmos esse conceito contra eles. O que acham? O que acham desse acordo ilícito de armas por empresas de fachada entre China, Paquistão e Irã? Comentem abaixo, queremos saber sua opinião. Obrigado por assistirem. Pode me seguir no X, me siga no Instagram, estou postando lá praticamente todos os dias. Aqui é o Ryan, também conhecido como Max Afterburner, encerrando por aqui.